Com a ajuda de pessoas curiosas e abertas a repensar paradigmas, nosso Laboratório de Futuros Neo Explica nos permitirá dar um rolê no futuro, definir territórios emergentes para a sustentabilidade, projetar tendências e visões e dar um empurrãozinho na construção de um presente e de um futuro mais sustentável. Eu sou Daniele Rua e juntos iremos conversar com convidados muito especiais sobre segurança humana. Estão conosco para esse bate-papo, nessa manhã, Carlos Eli Ribeiro, especialista em gestão pública de saúde e gestor de inovação da Fundação Ilumina, Westphalen Nunes, nosso querido West, que é engenheiro agrônomo, especialista em agricultura familiar, mestre em civicultura e manejo florestal e líder de experiência de stakeholder da Neocert. Também está aqui conosco a Clarissa Magalhães, cientista social, doutora em planejamento e gestão territorial e líder de experiência de stakeholder da Neocert. Sejam todos muito bem-vindos para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito especial, porque são pessoas com muita experiência, né? Especialmente nas questões sociais e de segurança e de saúde, né? E de todas as coisas que são tão importantes da gente estar discutindo como um território emergente para a sustentabilidade. Então a gente queria começar esse bate-papo pedindo para a Clarissa explica esse rolê de segurança humana. Clarissa, muito bom dia e seja muito bem-vinda aqui na nossa conversa. Bom dia, Dani. Bom dia, Carlos e West. É um prazer estar nesse rolê com vocês, tratando de um tema tão interessante e atual, né? O valor da segurança focado nas pessoas, ele está presente já desde lá de meados do século XX, nos documentos internacionais, na Carta Constitutiva da ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção sobre os Direitos da Criança. Quer dizer, ela já vinha, né, sendo gestada ao longo da segunda metade do século XX, né? Mas o conceito de segurança humana, com essa expressão, ele surge no relatório do desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, né? E ele faz parte de uma turma de conceitos que enriquecem a ideia de desenvolvimento para além do crescimento econômico, né? Então, ele dialoga também com outras ideias que vão nesse sentido. É interessante perceber que, nesse conceito, a segurança vai além da garantia da segurança física, pelo menos sobre dois aspectos. Por um lado, diminuir as ameaças, né? E pelo outro, expandir as oportunidades, as escolhas e as liberdades. Então, ele tem essa dupla face, né? E é um movimento que a ONU e os organismos internacionais vêm fazendo, então, ao longo desses últimos tempos, para tentar enfrentar os desafios modernos, né? Desde, por exemplo, do Índice de Desenvolvimento Humano, que também dialoga bem nessa linha, onde um professor de economia indiano chamado Amartya Sen, né, propõe a ideia de medir desenvolvimento também levando em consideração critérios de saúde e critérios de educação. Então, quando ele, junto com o paquistanês, né, eles formulam o IDH, eles vão nessa linha também. O Amartya Sen, ele propõe, ele fala sobre o desenvolvimento como liberdade. Então, ele diz que a gente precisa trabalhar as capacidades fundamentais do ser humano, né? De ter uma vida longa e saudável, ser instruído, ter condições materiais dignas, ser capaz de participar, né, das decisões que o afetam, e a gente pode até agregar mais uma, que é viver sem prejudicar as possibilidades das novas gerações, né? Mas voltando à segurança humana, que dialoga muito com essa perspectiva multidimensional que o Amartya Sen traz, ela também é composta por 7 pilares, né? A segurança econômica, então a pessoa precisa ter emprego e assistência social. A segurança alimentar, onde ela precisa ter acesso aos nutrientes necessários para uma boa vida. O direito à saúde ambiental e cuidados médicos. A segurança ambiental, né? A ausência de ameaças ambientais e a garantia de acesso à água e ao ar limpo e fresco. A segurança pessoal, a ausência de violência ou ameaças físicas, a segurança comunitária, que é você ter o direito de pertencer ao grupo, você ter uma identidade étnica, e a segurança política, de direitos humanos básicos e o direito de ir e vir. Então,
esse conceito, o mais legal dele é que ele alia desenvolvimento e proteção. E ele também trabalha com essa ideia das liberdades, né? A pessoa tem que ter a liberdade de viver sem temor, viver sem carência e com dignidade. E é isso tudo para assegurar que o indivíduo prospere, o indivíduo ou as comunidades, né? A gente está falando de indivíduos, grupos, comunidades, prosperem. Então é bem por aí que esse conceito emerge, né? E sobre isso que nós vamos falar hoje. Ah, isso aí, muito legal, Clarice. Eu acho que assim, é uma perspectiva bem ampliada, né? Quando a gente foi pautar esse tema, a gente percebeu que a gente reconhecia já muitas manifestações das garantias que se quer, né? Mas de uma forma muito distribuída, né? E acho que a ONU vem e traz um grande guarda-chuva para integrar esses conceitos. E aí eu acho que queria fazer um recorte aqui na perspectiva da segurança humana, da perspectiva da saúde, né? E aí eu queria chamar o Carlos para nos trazer um pouco esse contexto, né, atual que a gente está vivendo. É impossível falar de segurança humana hoje em dia sem pensar na saúde, né? Visto que a gente está num contexto de pandemia global, né? Como olhar para esse fato da perspectiva da segurança humana, né? De uma pandemia, no momento onde você tem todas as comunidades mundiais tão focadas naquilo que é uma crise de saúde, né? Quase uma crise de saúde mundial. Bom dia, Carlos, seja muito bem-vindo. Bom dia, Dani, bom dia, Clarice, bom dia, West, e a todos aqueles que nos ouvem e nos veem, né? Muito oportuna essa colocação que a Clarice faz, mostrando a importância da transversalidade, né, no olhar para a gestão de saúde, né? Até para a gente não causar o que a gente chamaria aqui de uma visão cruzada, né? A gente está falando de saúde, no entanto, eu vou falar sobre doença, né? Então, eu estou falando de saúde, eu estou falando de doença. Isso confunde um pouco as pessoas, né? Então, veja que nos pilares que a Clarice cita, um dos pontos importantes, como do ponto de vista de sobrevivência, é a questão econômica, né? Por exemplo, como eu vou ter acesso ao alimento se eu tenho que comprar esse alimento e eu não tenho produção para gerar renda? Então, a percepção de saúde fica ligada ao trabalho, né? Então, é bem complexo, é bem importante o que ela está colocando. A questão do IDH também, né? Quando você trata o pilar educação, saúde e renda, que é o que compõe o IDH, a gente está olhando para território, né? Então, dentro de uma mesma cidade, você tem zonas com IDH altíssimo, se você restringir o território, e outras zonas do mesmo território com IDH baixo. Então, a gente tem ilhas de excelência dentro do mesmo espaço. Então, a gente é muito importante que nós definamos o que é o território de saúde, né? Que espaço que a gente está falando e que espaço que a gente vai desenvolver, né, essa questão da sobrevivência, inclusive olhando para a questão da agricultura familiar que você cita o Oeste, né, como alguém que está olhando para esse ponto. Então veja que na minha posição, olhando pela visão do gestor de saúde pública, vai muito além dos equipamentos de saúde, né, ou dos equipamentos assistenciais, ou da rede de saúde para dar suporte aquilo que é sintomático, né? Então, por exemplo, pegando o exemplo aqui pandêmico, né? Onde a gente tem as pessoas que podem estar contagiadas pelo vírus ou não, que precisa de isolamento ou não, onde eu posso ter zona produtiva, que as pessoas não tenham sido contaminadas, então como eu faço o chamado lockdown, né? Que equipamentos de saúde eu tenho para dar retaguarda ao agravo dessa doença, né? E de outras, né, que conviverão concomitantemente. Então, eu tiro o risco de um olhar e promovo o risco de outro, né? Então, o gestor de saúde pública, né, e olhando sobre esse espaço de desenvolvimento territorial, onde a gente vai gerar essa segurança, o olhar dele não pode ser vertical, ele tem que ser um olhar transversal, né, na gestão como um todo. E a gente percebe que ainda, infelizmente, o gestor público de saúde ele foca muito no equipamento assistencial. E com isso a gente perde a riqueza da transversalidade, né? Então a questão dos acidentes
de trânsito, que a questão da falta de equipamento efetivamente, mas muitas vezes da falta de educação, né? A educação mais ampla, né? Aquela educação que promove, que traz segurança, né? Que traz a informação. E aí a tecnologia tem sido um grande aliado nesse processo, né? Ou seja, quanto eu consigo levar de informação ao público. E nesse mesmo sentido, traz uma insegurança, que é a questão da curadoria dessa informação, ou seja, quem está trazendo essa informação tem qualificação para fazê-lo, né? Então veja em que momento nós vivemos, né? Quer dizer, eu tenho acesso a tudo, mas posso não saber o que fazer com essas coisas, porque me falta o entendimento mais qualificado para ordenar logicamente estas informações no sentido de ser resolutivo em algum problema que esteja sendo colocado, né? Então a gente diz assim, eu quero atravessar o rio de um lado para o outro, né? Eu posso usar uma ponte, bom, tenho que construí-la. Ou eu posso ir nadando, bom, tenho que saber nadar. A pergunta é o que eu vou fazer do outro lado do rio? Então, eu acho que nós vivemos um pouco esse momento, né? E aí, concluindo a minha fala, eu vejo o seguinte, nós precisamos entender o que esse território que nós estamos demarcando necessita para que a gente promova essa qualidade de vida, né? Pensando na existência futura, utilizando os saberes que nós já aprendemos, né? E podermos aplicar isso no território, ou seja, efetivamente resolver aquilo que se apresenta como um problema, entendendo as necessidades desse território. No SUS, a gente chama isso hoje, dividido em 3 áreas, né? Que seria o Estado, que é o Ministério da Saúde, o Estado, que eu digo, o Estado maior, né? O Estado no sentido do Estado mesmo, né? Que é o Estado de São Paulo, o Estado do Maranhão, e as cidades, né? Então você tem nesses 3 níveis, né, a organização do sistema de saúde. E aí quando a gente está falando de organizar um território de saúde e ter um responsável, é o secretário municipal de saúde, que está diretamente ligado às pessoas que vivem naquele território. Então nesse contexto é que a gente pode trazer várias discussões, né, para poder abordar como aplicar essas soluções de forma organizada. Uhum. Eu queria, acho que aproveitar que o Carlos trouxe, né, essa visão sobre o papel do Estado, né, e do poder público nessa pauta. E eu queria convidar o West, né, para falar para a gente, assim, né, de maneira geral, qual que é, né, o papel também da sociedade civil, além dos governos, nessa agenda de segurança humana, né? E aí saber se a gente tem uma agenda estruturada para o Brasil, né, ou com o olhar dessa forma, né, nessa forma de integrar e transversalizar soluções. E aí, se sim, quais são os atores envolvidos, como isso está, né, como isso tem sido tratado ou não tem sido tratado. Então, eu queria chamar o West, né, para nos trazer essa perspectiva, especialmente da sociedade civil. Então, muito bom dia, West, seja super bem-vindo aqui. Bem, Dani, primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer muito o convite, de estar participando dessa conversa. Na verdade, esse rolê, né? Também queria saudar os colegas, Carlos e Clarissa, presentes aqui nesse rolê. Eu queria aproveitar aí o link que Clarice traz da conceituação do conceito, né, da segurança humana e reforçar que o paradigma, vamos dizer, que é onde se assenta o conceito da segurança humana justamente no desenvolvimento humano, né, no bem-estar do indivíduo, da comunidade. Nesse sentido, essa avaliação de segurança humana ela é na pessoa e não nos governos, que fique bem claro isso, né? Então, porque os governos eles são passageiros, transitórios, as pessoas, a sociedade, ela é perene. Por isso o foco específico no indivíduo, na avaliação da pessoa, nisso que Clarissa traz das liberdades, dos direitos às liberdades, né? É nesse sentido que ela quer que o conceito se foca, né? Então,
o papel da sociedade. A sociedade, na verdade, eu entendo que é a força motriz para desencadear os processos de promoção, né, da busca e da garantia, da construção das garantias dessas liberdades. Como o Carlos e a Clarissa enfatizaram, eu queria trazer também falar um pouco que hoje, para avaliar desenvolvimento, apesar, né, das limitações da abordagem, o índice de desenvolvimento humano é muito utilizado, né? Ele foca na renda, saúde e educação, como já foi dito, e a segurança humana ela tem uma abordagem maior, né? Como Clarissa colocou, nesses 7 pilares. Mas eu queria, para contextualizar um pouco a situação do Brasil, eu queria utilizar os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, né, que soltou o relatório em dezembro de 2019, onde ele avalia, né, 189 países. De 1990 a 2018, o Brasil ele teve um aumento, né, um crescimento na sua avaliação do IDH, né, de 24%. Então, hoje ele perdura nos atuais 0,761, né? Ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor a sua colocação nesse índice. Então, esse resultado coloca o Brasil assim numa posição com os países com alto desenvolvimento humano. Então, entre esses 189 países, o Brasil está na 79ª posição, junto com a Colômbia, vamos dizer assim, né? Só que, nesse sentido, nesse aumento, né, ao longo desde 1990, com esse aumento de 94%, eu posso dizer que existe uma agenda, existem os governos, ao longo desse período, eles vieram trabalhando com programas, né, que viessem a dar melhoria, seja da distribuição de renda, através de programas de distribuição de renda, também na saúde e educação. Então, a minha resposta é sim, existe uma agenda, o Brasil possui uma agenda. Agora, não necessariamente que seja na velocidade e na necessidade dessa sociedade, né? Então, porque a gente conhece o Brasil, a gente conhece a realidade, né, do Brasil que a gente vive, da sociedade hoje, dessas necessidades. E aí eu queria trazer um outro número, que é um outro coeficiente muito utilizado também, que é o coeficiente Gini, que não é uma sigla, mas é o nome do estatístico, né, que desenvolveu esse coeficiente, que trabalha, né, que mede o grau de concentração de renda em uma determinada sociedade, né? E o Brasil, em 2017, o coeficiente Gini dele apresentou, né, demonstrou que o Brasil é o 7º país com maior desigualdade do mundo, né? Então, esse é o tamanho do desafio, onde você tem uma sociedade, né, onde, avaliando renda, você já vê isso, e você vê uma enorme trilha para ser feita, uma grande caminhada para melhorar esses índices que o Brasil se encontra atualmente, né? Então, a sociedade ela se manifesta ao longo do tempo através de organizações, né, das suas organizações sociais, que tentam buscar melhorias e garantias dessas próprias direitos, né, e dos próprios direitos à liberdade, as questões relacionadas com desigualdade. O Carlos traz um elemento muito importante, por exemplo, que ele dá um zoom no nível territorial, né? Então, você tem algumas políticas, né, que trabalham os comitês, né, comitês municipais de gestão da educação, da saúde, né, a partir da descentralização do governo federal de algumas políticas, você dá, entre aspas, você gera capacidades e cria mecanismos onde a sociedade ela começa a estar monitorando a implementação, né, de políticas públicas relacionadas com, um exemplo, saúde e educação. Então, eu vejo que aí a sociedade ela tem um papel muito grande, seja em nível territorial,
né, seja no trabalho, e ficar atento de quem são seus representantes, né, seja municipal, estadual ou federal, para estar pautando, né, representantes que pautem nas suas agendas de trabalho questões que venham a minimizar ou melhorar a questão da desigualdade social aqui no Brasil. É por aí. Fantástico, West. Eu quero pegar esse link ou este gancho que você deu. Muito interessante, porque eu diria que nós temos um grande framework, né, ou um grande quadro, que é essa questão da nossa Constituição, e que nos deu essa capacidade de agir, né, nos entregou essa capacidade de agir no território, né? E aí eu vejo que o movimento das empresas, o movimento da sociedade civil organizada, né, e eu especificamente, quando trabalhando agora na gestão de inovação da Fundação Ilumina, que traz a questão do rastreio ativo organizado do câncer dentro de uma visão de melhoria de gestão pública inserida no município, ou seja, inserido dentro de uma política que pode ser expandida, né, e depois discutida dentro do legislativo para melhoria da regulação, da regulamentação, e garantir a sustentabilidade através de modelos de financiamento para isso, é extremamente importante, né? Porque ela permite que a sociedade civil organizada insira a qualidade e diminua as diferenças, né? Porque o que você citou é extremamente importante do ponto de vista que nós temos no país a Suíça, né, e países subdesenvolvidos, né, que eu consiga ter 2 IDHs que representem um país de alto desenvolvimento e situações de baixíssimo desenvolvimento e desigualdade, que vai desde saneamento básico até acesso à alimentação de qualidade. Então, eu queria trazer isso porque a Fundação Ilumina faz aqui em Piracicaba, que foi adequar um modelo tecnológico de rastreio ativo organizado do câncer, né, para inserir isso dentro de uma política pública, né, e caminhar para a busca da sustentabilidade. Então, só contextualizar um pouquinho o que você fala, que é possível se fazer o desenvolvimento de um território, né? E a gente tem sempre que pensar que o desenvolvimento ele se dá naquele território, né? O desenvolvimento ele tem que estar linkado à melhoria daquela região que você está tratando, né? Daquele espaço que você está tratando. E aí a transversalidade, o diálogo com diversas empresas é fundamental. Empresas, os níveis, academia, né? Governo, você tem que ter esse link, né? Essa ligação no diálogo com todos eles. E aí tem que ter o conhecimento, né? De como você estabelece esses níveis de interação, né? Contratualizando, trazendo a discussão política, buscando formas de fomento, então tem uma complexidade que necessita, né, dessa qualificação de todos os atores, né? Eu acho que nesse sentido, trazendo essa fala final do Carlos, né, a necessidade da gente mobilizar, né, acho que quando a gente fala da sociedade civil, a importância que ela tem do próprio indivíduo organizado, né, em forma de sociedade civil, trazer as pautas que são urgentes e emergentes. E aí, eu acho que nesse sentido eu queria chamar de novo a Clarissa aqui para o nosso debate, para a gente conversar sobre essa tendência, né, que a gente tem trazido para mobilizar, acho que a comunidade mundial em relação às mudanças climáticas, né? A gente tem até remodelado a forma de chamar o problema dos impactos da mudança climática. A gente tem chamado isso de emergência climática, né? A emergência, ela nasceu muito dessa questão do como isso pode afetar mesmo as futuras gerações, né? As gerações presentes, se as nações não derem conta disso. Então, eu queria perguntar para a Clarissa, né? Eu acho que nesse sentido do assunto das mudanças climáticas, ela está sendo tratado como emergência climática numa perspectiva de mobilizar cada nação mesmo, né? Para uma ação concreta de enfrentamento disso em cada território, né? Então, diante disso, qual que é a relação, Clarissa, que você vê entre crise climática ou emergência climática, desenvolvimento territorial e segurança humana?
Uma pergunta bem grande, bem complexa, mas eu acho que gostaria muito que te ouvir fazendo esses paralelos. Vamos lá, é uma pergunta bem interessante e instigante. Vamos ver se eu dou conta aqui de fazer uma abordagem que nos traga algumas ideias interessantes. Acho que a primeira coisa, eu acho que está ficando bastante claro aqui no nosso bate-papo, no nosso rolê, é que a gente está inventando novas formas de olhar para os problemas, de propor ações de desenvolvimento, né? Eu digo novas formas porque é o que você falou aí, a emergência, né? Ela serve para a emergência climática, mas a emergência socioambiental. Então, a gente está sentindo, né? A partir dos problemas que a gente vem enfrentando e dos desafios do século XXI, a gente está sentindo a necessidade mesmo de buscar novas formas. Esses modelos antigos, hegemônicos de desenvolvimento até o século XXI, eles consideravam os recursos naturais como inesgotáveis e a desigualdade como um componente do desenvolvimento. A gente vai promover crescimento econômico, isso vai até um tanto que naturalmente vai atingir todo mundo. Bom, nós estamos vendo que não acontece bem assim, né? É interessante que no último período da nossa história, né, do planeta Terra, ele está sendo chamado de antropoceno, né? Porque, especialmente, né, depois do século XVIII, com a Revolução Industrial, né, e essa intensa aceleração dos processos produtivos e da urbanização, né, e que com muita intensidade, especialmente nas últimas décadas do século XXI, né, com a globalização, e aí uma carga enorme de mudança ambiental, né, uma consequência muito grande no âmbito do meio ambiente, né? E aí esses modelos, eles estão se mostrando insustentáveis. A gente está vivendo uma crise de recursos naturais e a gente está vendo o aumento das desigualdades, como bem chamou a atenção o Carlos e o Oeste, né? A desigualdade permeou aí as nossas falas, né, até agora, né? E então a gente está vendo hoje, está bem claro para nós que a gente precisa olhar os processos de maneira sistêmica e multiescalar, né? Quando o Carlos diz, né, da organização da saúde, dos estados, então quando a gente fala de olhar para territórios, né, a gente está justamente falando, olha, a gente precisa olhar o todo, mas a gente precisa dar o foco, né? A gente precisa entender os fenômenos onde eles estão ocorrendo, né? E aí, muitos dos fenômenos que acontecem em escala global, eles são sentidos pelas pessoas lá nos territórios, onde elas vivem, onde elas trabalham, onde elas estão interagindo, né? A economia está globalizada, mas os impactos diretos das atividades econômicas, das atividades produtivas e das desigualdades, eles são sentidos pelas populações locais, né? Nessa perspectiva, então, dentre esses desafios que a gente enfrenta no século XXI, a gente está olhando as relações entre os processos ambientais globais, o aumento da pobreza e das desigualdades e o aprofundamento de conflitos. Então, no âmbito do território, Dani, insegurança humana e conflito andam de mãos dadas. E, em contrapartida, o estabelecimento de ações e estruturas que proporcionem segurança humana pode facilitar o aumento da resiliência das comunidades locais, tornando aquelas pessoas e grupos mais capazes de identificar os seus problemas e buscar soluções compartilhadas, ou seja, participar com mais efetividade, para melhor responder a essas mudanças ambientais, ou pelo menos lidar melhor com elas, né? Nesse sentido, então, um dos caminhos é o investimento em formas de governança territorial, né, que fortaleçam ações de proteção social do Estado, né? Aquilo que vier do Estado, então, das iniciativas do Estado sejam fortalecidas, mas também que as pessoas, essas comunidades, esses grupos consigam interagir, né? Então, criando espaços de participação e instrumentalizando a população para participar dos processos de tomada de decisão daqueles temas que elas consideram muito relevantes. E aí a gente está falando, né, dos recursos naturais, das mudanças ambientais, e tudo isso está ali na vida cotidiana das pessoas. Então, eu lembro, não sei se o Oeste vai falar disso mais para frente, mas é o caso, por exemplo, dos protocolos comunitários, né, que é uma ideia bem nova, recente e muito eficiente, né, porque os protocolos comunitários, e também existem protocolos, né,
no caso da certificação também, né, do setor florestal também, a gente pode encaixar aí, são regras em que ou o protocolo comunitário a própria comunidade estabelece, né, e no caso da certificação, o próprio setor estabelece regras que valem para ele mesmo, mas regras de saúde e segurança para o trabalho, olhando lá a comunidade, né, saúde e segurança para o trabalho extrativista, para o trabalho da agricultura familiar, que tem que dialogar com o arcabouço legal do país, mas tem que olhar as especificidades ali daquele território, né? Que assim essas regras vão funcionar, né? Então, e olhando também a área de saúde, que o Carlos vai trazer aí, que é uma área em si multidimensional, né? Não dá para tratar a saúde sem a gente pensar. Ele falou na questão da doença e da saúde, e essa dialética está sempre presente, né? E a área da saúde está diretamente relacionada também com os temas ambientais. Então, os territórios que investirem em um maior entendimento sobre as ameaças que os atingem, que as populações sofrem, e sobre as oportunidades que se colocam no horizonte dessas populações, esses territórios, eles estabelecerão bases muito apropriadas para o desenvolvimento, para receber e construir um desenvolvimento inclusivo, com justiça social, e que aí vai trazer benesses, né? Vai distribuir melhor as benesses, né, desse desenvolvimento que a gente está dizendo hoje que está muito concentrado. Então, é assim que a gente tem condição de olhar para a segurança humana na base territorial, pensando, né, em enfrentar essa crise climática que está diretamente ligada à extração e uso, né, dos recursos naturais, né, e olhando também a justiça social e proporcionar, então, construir novos caminhos de desenvolvimento territorial. E aí eu acho que a Clarissa já me ajudou no gancho para a próxima pergunta, que é, de fato, dar um foco nas comunidades tradicionais. Gostaria de chamar o West, né, que é uma pessoa que tem uma longa jornada profissional junto às comunidades tradicionais, e queria saber do West, né, se existem peculiaridades, oportunidades e também desafios, né, seguramente existem, na abordagem de segurança humana quando se trata das comunidades tradicionais, né? E aí, acho que a Clarissa trouxe um pouco o papel das certificações e dos protocolos comunitários nesse contexto. Eu que antes de entrar no tema, eu só queria fazer... É muito bom, na verdade, fazer esse rolê com essas duas pessoas que fazem parte, porque você só vai pegando o que cada um vai dizendo e você vai fazendo essa construção, fica muito mais leve, fica muito mais gostoso. Então, tanto Carlos como Clarissa, eles trazem elementos importantes, que segurança humana hoje tem que ser uma abordagem sistêmica, integrada, transversal, como traz Carlos, né? E que hoje nós estamos falando muito no território, ou seja, tudo que está acontecendo globalmente, você sente o impacto, como disse Clarice, no território. Então, é nesse território onde você tem essas capacidades. Você sente, né, os problemas, mas, ao mesmo tempo, é lá no território que você mergulha, emerge, se organiza e cria governança e busca fazer a governança daquele território. Então, esses são os desafios, e trazendo essa questão da questão ambiental, né, que é uma coisa que mexe globalmente também, não só a questão econômica, mas trazendo essa questão ambiental, hoje é uma tendência global também da sociedade cada vez mais querer ter um consumo sustentável, um consumo preocupado da origem, quem produz. Cada vez mais as pessoas tendem a querer conhecer isso, né? Exemplo das feiras de orgânicos, onde você está lá interagindo com o produtor realmente que plantou aquela banana, aquele alface, né? Aquele alimento, e você está conversando ali, dialogando como é que ele faz o manejo, quanto é saudável aquilo, entendeu? Então, hoje, estão se criando vários espaços para isso. E, trazendo para as questões de oportunidade da segurança humana relacionando com povos e comunidades tradicionais, a gente pode destacar, por exemplo, a agregação, né, para geração de renda,
quando você dá identidade sociocultural para produtos, né? A gente está trabalhando agora junto, aqui no Maranhão, onde eu estou falando agora, do resíduo, o trabalho do mesocarpo, o trabalho com produtos vindo do Babaçu, feito por quebradeiras que estão dentro de um território quilombola, que são mulheres, né? Então, tudo isso que tem toda uma luta pelo território, pela própria classe, né, a organização social delas e por essa categoria social, né, onde hoje a gente está trabalhando isso, agregar ao produto essa identidade social, identidade visual, né, sociocultural, a marca, né, não é só logomarca, mas tem todo esse contexto sociocultural que vai junto com o produto, né? Então, isso é uma grande oportunidade. Utilização de tecnologias sociais associada ao conhecimento tradicional. Um exemplo, foi premiado no município de Gurupá, quando a gente fala em tecnologia social, o cara pensa logo numa máquina, um laser, né, um negócio. Mas, na verdade, eu queria lembrar lá em Gurupá, no município que faz parte do arquipélago do Marajó, onde o problema era o aumento do tamanho do camarão, né, que era pescado naquela região. Então, aquele grupo, voltando, né? O problema apareceu, mas a solução está no próprio território. Então, aquele conjunto, aquele coletivo de pescadores, né, de comunidades especializadas na pesca do camarão, eles desenvolveram uma tecnologia social. Ou seja, existe o que a gente chama do matapi, né, que é o local onde você faz a armadilha, que você faz a captura do camarão. Então, a solução que aquele grupo resolveu foi aumentar a distância entre as talas, né, que selecionam o tamanho do camarão que vai ficar. Então, com esse aumento, os menores saíam e só ficavam os maiores, né? Então, com esse camarão selecionado pela própria natureza e pela dinâmica, né, do recurso e a armadilha adaptada, eles começaram a pescar só o camarão graúdo, e o camarão graúdo ele tem um preço maior, né? Então, não adianta você pegar 6 paneiros de camarão, né? Se você pegasse 2 paneiros só com o graúdo, você chegava ao preço dos 6 que você pescava. Então, não é a quantidade, é a qualidade. Então, isso é um tipo de tecnologia social, né, associada ao conhecimento, né? E aí você tem outras formas, né, que técnicas como essa são promotores de conservação, segurança alimentar também e conservação dos recursos naturais. Mas Clarissa, ela me provocou com relação ao que ela trouxe dos protocolos comunitários, né? E como é que eu vejo a relação disso hoje dos processos de certificação e os protocolos comunitários. Uma coisa que a gente aprende um pouco e traz um pouco isso da antropologia, que o conhecimento, a dinâmica do conhecimento, do repasse entre geracional, né, de comunidades, de povos de comunidades tradicionais, esse conhecimento é transmitido de forma oral, né? É durante a caminhada na floresta, é durante o passeio, a hora da remada no rio, no igarapé, é que o pai ou a mãe, no caminho da roça, é que vai dialogando com o jovem, né, a jovem, e vai repassando como é que é a lida, como é que é se portar, como é que você identifica uma planta perigosa, onde é que fica um local de animal peçonhento, né? Mas que você tem que respeitar tudo aquilo. Então, isso é de forma oral, que é passada através das gerações. Então, quando Clarissa traz isso, por exemplo, do manejo florestal, né? Hoje, para o cumprimento das leis, em muitos momentos, esses jovens eles não podem estar, né, dentro de uma área de manejo florestal madeireiro, por exemplo, no pátio, para o pai, né, ou para a pessoa que está ali, tentar já começar a demonstrar como é essa nova forma de manejar o recurso natural, utilizando técnicas, né? Então, eu acho que o padrão de certificação ele tem que dialogar mais, né, com essa forma tradicional, né, de repassar os aprendizados, esses novos saberes. Então,
está o desafio aí de como fazer essa comunicação para ajustar a essa realidade dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Tá bom? West e Clarissa, vocês são dois provocadores, né? Imagina, eu trabalho com gestão de inovação, né? Então você está trazendo uma temática que... Qual é o grau de maturidade dos stakeholders, né? Ou falando em português aqui, dos atores envolvidos, né? Nesse processo. E falando em território de saúde, o que esse momento pandêmico trouxe é que a gente voltou para dentro de casa, né? Para conhecer o nosso território de saúde constituído, chamado família. E a gente descobriu que a alimentação não era tão boa assim, né? A gente descobriu com quem que a gente estava convivendo, como é que de fato era o comportamento dos filhos fora do ambiente escolar, né? Ou seja, tudo isso se replicou dentro de casa, né? Também essa questão do isolamento fez nós termos um consumo consciente, mesmo que inconsciente. Ou seja, temos que consumir dos fornecedores que estão mais próximos e que aqueles que podem chegar, né? Chamados deliveries, né? E aí foi muito interessante porque deu para perceber o crescimento aqui na nossa região de Piracicaba dos pequenos agricultores que têm as suas hortas, que eu chamaria de comunitária, né? Ou de agricultura familiar, e que tiveram um grande crescimento, né? No fornecimento. As pessoas começaram a consumir mais. Também a queda, né? Como as crianças não vão para a escola, dos consumos de outras comidas processadas, né? E a gente procurando orientar, então, naquela conversa da floresta, né? Só que agora dentro de casa, como os filhos deveriam se alimentar melhor. E aqui na Fundação, como a gente faz o rastreio ativo organizado de câncer, né? Para câncer de mama, pele, boca, pulmão, intestino e colo de útero, o comportamento ele é um fator importantíssimo, né? Então eu tenho atividade física ou não, o quanto eu me exponho ao sol, a questão da vitamina D, né? O quanto eu tenho uma saúde mental, o quanto eu convivo melhor, né, as minhas emoções. E aí a questão do protocolo, que você cita numa outra dimensão, mas eu vou trazer o protocolo enquanto um conjunto de instruções a serem processadas, né, e efetivadas, e depois no final medidos, né, os indicadores. No câncer acontece uma questão muito interessante. Então, por exemplo, a Fundação ela disponibiliza o acesso a diagnóstico de forma gratuita para 100% de uma população controlada dentro do território, ou seja, para os munícipes aqui de Piracicaba, né? No entanto, um dos principais fatores de não engajamento é a questão educacional. Não é só o acesso, mas como as pessoas entendem o protocolo. Então, e na área da saúde isso é muito difícil, porque você tem as questões culturais. Você citou a questão dos quilombolas, você citou, aqui tem a questão dos ciganos, tem as questões culturais, religiosas, né? Do machismo e do feminismo, né? Então você pode pensar o que significa dizer, olha, você precisa fazer mamografia. Primeiro, as pessoas precisam entender o que é uma mamografia. Segundo, eu tenho medo desse equipamento porque ele comprime a mama, né? Será que vai doer ou não vai doer? Então, isso da percepção da mulher que vai fazer, né? E na percepção do profissional que vai cuidar, a realidade dele é outra, né? Bom, eu tenho que processar esse exame, eu tenho que fazer, quanto de empatia eu vou ter com a pessoa que está do outro lado. Isso a gente chama de atendimento humanizado. Repare, se eu colocar tudo isso no aplicativo, né, com inteligência artificial, o quanto essa pessoa
que vai lidar com esse aplicativo, ela está preparada para entender isso de uma forma processual, né? E na medição de que esse exame foi normal, ela sabe que daqui a 2 anos ela vai ser buscada para um novo exame. Nós estamos falando de rastreio ativo organizado, né? Então de um protocolo diferente daquilo que se fazia no passado, onde eu só buscava assistência médica mediante um sintoma, né? E aí já estávamos num quadro de efetivação ou num quadro avançado, né? Então, nesse contexto que vocês estão trazendo da percepção, e eu trouxe aqui um olhar que parte de casa, né, da organização doméstica, até um processo que se dá dentro de um equipamento altamente sofisticado, que é um hospital-dia. Como a gente faz essa intervenção sobre um olhar único, né? Sobre o olhar do provedor do serviço? Não se faz. Isso só é possível, né, de forma integrada e trazendo junto toda essa sociedade organizada, né? Então, o que nós estamos discutindo aqui, vocês fazem muito bem essa provocação, esse trabalho de compartilhar, integrar, fazer a curadoria dos dados e certificar quem de fato tem medições e comprovações de que essa melhoria acontece, né? Que aí a gente pode externar no IDH, né? Ou em algum outro indicador social, né? Qual é a felicidade bruta interna, né? Que nós estamos buscando, né? Eu acho que aproveitar que o Carlos já entrou nessa questão da tecnologia, né? Quais são as tecnologias aplicadas, né? Como você cria os protocolos. Eu queria que o Carlos trouxesse, né? Discutisse um pouquinho essa forte tendência, especialmente que a pandemia trouxe, de impulsionar inovações do sistema de saúde, né? Como a saúde digital e telemedicina. Isso é um tema muito, que tem sido muito tocado, né? Então, o que são esses conceitos, assim, bem rapidamente, para a gente entender, né? Aqueles que ainda nunca ouviram. E qual que é a pauta desses conceitos para a segurança humana, né? Essa perspectiva mais transversal? Bom, Daniele, o que nós estamos, quando a gente fala nessas novas tecnologias, né, digitais, a primeira coisa que a gente deveria estar pensando é acesso, né? A gente está melhorando as políticas de acesso, né? E daí a tecnologia ela vem em função de suprir as necessidades do que a gente chama de convergência tecnológica, né? Então, a questão de telemedicina e digitalização da saúde, ela passa por 2 questões fundamentais, que a gente já citou aqui. Primeiro é a capacidade de acesso, né? E aí não é mais o acesso só da pessoa a algum lugar, mas é da pessoa a algum lugar através de uma tecnologia, né? Então, a gente está falando de conexões e de infraestrutura tecnológica, né? Segundo é de certificação e curadoria, que eu estou falando com quem, né? Que está do outro lado e quem está falando que está do lado de cá. Então entra na questão das certificações, né? E aí entram em legislações como LGPD, né? Que dados que vão ser trocados, com quem eu estou falando, né? Ou seja, como eu me comunico de um lado para o outro. Isso faz com que nós tenhamos que definir padrões, né? Então, ou seja, se os padrões de dados que eu estou me comunicando, se ele pode e se ele está apto, né? A fazer essa interoperabilidade, né? Então, como eu faço essa operação ponta a ponta, né? Garantindo esta qualidade. Então, os conceitos do mundo digital, ele faz isso, né? Ele tem que criar padrões para que esses padrões se comuniquem. E aí a gente está falando tanto de padrões de imagem, padrões de voz e padrões de dados, né? Outra questão importante, a gente fala da telemedicina. A telemedicina está sendo, essa palavra está consolidando vários serviços tele, né? Então você tem, por exemplo, resultados de exames sendo trafegados, né? É um processo de telemedicina, vamos dizer assim.
Então, a gente já tem a questão de emissão de laudos, etc., acontecendo há muito tempo. A comunicação, a gente tem a mãe que falava com o pediatra pelo telefone, né? Fazendo, entre aspas, uma telemedicina de madrugada, né? Doutor, olha, meu filho está com febre, o que eu faço? Leva ele no pronto-socorro. Então, quando a gente pega esse exemplo, a gente fala assim, a telemedicina já acontecia. Só que eu garantia, como o telefone era fixo, que eu estava falando com o médico que estava na casa dele e eu estava na minha. Então, havia um pré-conhecimento dos dois atores. E quando ele dizia leve até o pronto-socorro, né, lá havia uma pessoa, uma enfermeira, uma equipe médica que ele conhece e que ia atender aquela criança também já conhecida. Quando a gente traz isso para o mundo digital, a gente multiplica as potencialidades. Essa criança pode estar sendo atendida por uma equipe médica que não é daquele hospital, que ela nunca foi atendida antes. Ou seja, ela nunca foi vista fisicamente. Mas tem uma equipe que, através de imagem e alguns sensores, poderiam diagnosticar e dar um procedimento correto. Então, a telemedicina já tem suporte de UTI para UTI. Por exemplo, como UTI de um hospital de ponta suporta processos no hospital de menor complexidade. O homem já foi à Lua com suporte de telemedicina. As plataformas da Petrobras têm suporte de telemedicina, né? Mas qual é o serviço que está sendo trafegado ali dentro, né? Então, essa visão geral de telemedicina, ela precisa ser melhor discutida, né? Os protocolos que a gente eles estão sendo construídos, né? Para que essa informação chegue a serviço do paciente. E aí, quando a gente fala de percepção de segurança humana, qual é a percepção que a pessoa tem de estar sendo atendida por um sistema que venha trazer benefícios para a sua saúde e não restringir acesso. Eu acho que o medo que as pessoas têm dentro dessa nova realidade digital essas informações vão ser usadas para me beneficiar ou elas vão ser usadas para me restringir, né? Então, na questão do desenvolvimento e da percepção de segurança, a gente está olhando para todas essas tecnologias e a gente faz parte disso e por isso trouxemos na Fundação Ilumina a discussão ampliada, a transparência, né? A trazer para dentro a educação, trazer para dentro o conselho, trazer para dentro a comunidade, para que ela participe dessa discussão e crie esse ambiente seguro de trazer a arte, né? Foi levada a arte para dentro do hospital, trazer a música, trazer a cultura, né? Então, estamos criando uma cultura de prevenção e promoção da saúde. A questão da alimentação correta, a questão da convivência. E esse conjunto multidisciplinar cria uma percepção de segurança. E aí o que eu acho fundamental que é o engajamento, né? O engajamento da academia, o engajamento do legislativo, o engajamento do poder público, de governo, né? Entendendo que o público é muito maior do que o governo, é muito maior do que a iniciativa privada, é muito maior, é o conjunto da sociedade, né? E desses saberes que você provoca aqui nesse rolê pela segurança. Muito bom, Carlos. Muito bom mesmo. Acho que é um olhar, eu acho que esse time que está discutindo é bem multidisciplinar, né? E o assunto fica muito interessante. Como a gente fala, né? De comunidade tradicional, saúde, enfim. Estou super feliz com esse nosso papo. Bem, mas a gente precisa caminhar para o final dessa conversa. Então eu queria já agradecer a participação de cada um de vocês e convidar para que vocês tragam as suas considerações finais, né? E algum chamado aí para o nosso ouvinte. Então eu quero chamar a Clarissa para fazer as suas palavras finais e se despedir. Eu já quero agradecer ela, porque foi demais esse papo aqui. Dani, então eu me despeço aqui do nosso papo, concordando 100% contigo. Foi uma conversa muito agradável e muito instrutiva. E acho que esse tipo de iniciativa a gente precisa muito, porque nós estamos precisando
ouvir, circular, participar de coisas boas, de propostas positivas, que a gente vislumbre possibilidades de um futuro bonito, legal, para as nossas gerações, para os nossos filhos e netos, né? Mas para o planeta Terra. Então, eu acho que esse tipo de rolê que a gente está fazendo aqui é um rolê muito saudável e ele nos traz segurança humana, ele nos ajuda a construir a nossa segurança humana, porque a gente participar desse tipo de iniciativa e ouvir que tem ideias e ações muito inovadoras e positivas em curso, isso nos afeta diretamente, nos anima, né? nos dá um novo gás. Do nosso papo, nossa, eu adorei o nosso papo, teve muita coisa interessante. Eu enfatizo aqui no finalzinho, então, eu acho que ficou muito marcado nas nossas falas, né? A gente teve um alinhamento bastante grande sobre isso, da visão sistêmica, né? A gente precisa olhar as coisas de um ponto de vista holístico, que englobe, né, multidimensional, multiescalar, quer dizer, a gente precisa olhar o todo e a gente precisa também olhar o particular. Então, é legal ter o enfoque territorial para a gente conhecer as particularidades, as especificidades, né, daquele pedacinho, daquele grupo, daquelas atividades, o que está rolando ali no pé no chão. E o acesso a informações relevantes organizadas. Nós precisamos de bases de informações relevantes, tanto lá no nível local, quanto no nível mais macro, né? E a gente precisa fazer esse uso, né, do que está acontecendo. Então, captar, organizar e acessar essas informações, né? Carlos e o West trazem isso também de maneira muito forte, né? Então, com isso, a gente melhor compreende os problemas e melhor participa da busca de soluções, né? A gente muitas vezes busca soluções coletivas para novas soluções para velhos problemas. E é isso que a gente está trazendo aqui, né? Então, a gente está aproveitando a emergência das formas de enfrentamento dos desafios do século XXI para dar um passo adiante, né? Então, a gente é legal, na nossa conversa, a gente colocou sempre isso, olhar para o perigo e conquistar liberdades. A gente tem que, né, fazer um movimento sempre duplo para conseguir avançar. E trazer as pessoas, as comunidades, trazer os bairros, né, aumentar a participação para a gente conseguir alcançar novos degraus, né, novos patamares, né, de segurança alimentar e de outros componentes importantes para um desenvolvimento justo e inclusivo. E aí a NELCERT, eu queria chamar a atenção que a NELCERT está muito alinhada com tudo isso, né? Quando ela traz a ideia dos territórios emergentes para a sustentabilidade, quando ela propõe esses rolês de papos sobre temas tão relevantes da pauta. Então, eu quero agradecer aos colegas que tiveram nessa conversa, que estão nessa conversa. Foi uma conversa muito agradável e considero que a gente ainda tem trabalhos aí pela frente. Isso me anima muito, né? Tá nessa turma, tá engajada com vocês. É um prazer. Muito obrigada. Prazer é todo nosso, Clarissa. Prazer é todo nosso. De fato, eu queria também te dar as boas-vindas para a NELCERT, né? Aproveitando que você tocou, né? Enfim, a NELCERT, a NEL Explica e aos territórios emergentes para a sustentabilidade, né? Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir e muito a nos ajudar a ir para esse lugar que o mundo está precisando, a gente ajudar a dar esse empurrãozinho, como eu disse no começo da minha fala. E agora eu quero chamar o West para trazer as suas considerações finais, enfim, né, e se despedir aqui dos nossos ouvintes. Muito bem, Dani e colegas, eu também fico muito, muito lisonjeado de ter participado dessa conversa e depois de ligado a gente continuar, né, esse papo, esse rolê por esse tema e por outros temas. Eu também queria parabenizar a iniciativa, né, da NELCERT de trazer essa discussão, de criar esse espaço, de criar as condições para a gente estar se manifestando, contando um pouco a nossa história, a nossa vivência, né? Então, parabéns para isso. E aí, na oportunidade, um pouco de tudo isso que
nós trouxemos, eu queria deixar também um pouco como sugestão, já que Clarice traz isso, né, de território, que nós trouxemos durante o bate-papo, território, participação. Eu queria também aqui propor que durante os próximos convidados para os próximos rolês, a gente tente trazer pessoas que estão mais atuantes no território, trazer comunitário mesmo, né? Trazer lideranças que estão dentro dos comitês, que estão dentro realizando manejo. Então, enfim, conforme o tema, mas de trazer, como Clarice fez, dos bairros, né? A sociedade urbana também é muito importante. Não é só o rural onde está vivendo problemas ambientais, todo mundo da sociedade, tendo essa perspectiva mais ampla de sociedade, né? Então, trazer pessoas que estão vivendo, eu acho que a experiência deles contando, eu tentei colocar um pouco, muito do que eu escuto das lideranças, do que a gente dialoga nos territórios, né? Mas ouvir deles, com certeza, é muito mais rico, e isso também fortalece a luta, né? Fortalece a organização desses grupos sociais que estão atuando lá na base, né? E um tema muito recorrente nosso aqui foi inovação também, né? Acho que nós trabalhamos um pouco muito nisso, inovação do ponto de vista de inovação social, inovação digital, avanço tecnológico. Mas eu queria deixar assim que segurança humana, ele é um tema ele é pouco discutido, pouco trabalhado, né, ou difundido, né? Então são poucas pessoas que sabem que existe até prêmio, né? O PNUD, né, a ONU disponibiliza aqui uma premiação, né, um selo de segurança humana para programas, para projetos, para instituições que promovem. Promove o quê? Trabalhando alinhado com a agenda global, né, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí eu acho que a gente tem uma oportunidade também de estar, de alguma forma, tentando dar visibilidade a esses empreendimentos, a essas iniciativas que vêm fazendo isso. Eu acho que quando você vê, um exemplo, né, de sucesso que está caminhando, que ganhou uma premiação, um reconhecimento sobre a busca desse bem-estar da sociedade, do indivíduo, que promove as liberdades, como foi várias vezes dito aqui pelos colegas, eu acho que tem que ter um reconhecimento, né? Então, quando traz esse selo da segurança humana, eu acho que é nessa linha. Eu acho que a gente pode também, pensando assim nessa provocação e uma visão, de tentar trabalhar isso também, né? De trazer outras instituições que promovam, que trabalhem nessa perspectiva para desenvolver uma sociedade mais equilibrada, mais equidade, né? Com tolerância, né? Com respeito, né? Enfim, com transparência, com tudo isso que compõe o que é bem-estar, né? Eu fico muito satisfeito, né? Queria agradecer novamente de estar aqui, foi um papo maravilhoso e que tenho certeza que a gente vai estar conversando. Muito obrigado, muito mesmo, aprendi muito com todos vocês aqui, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Este. Obrigado mesmo pela sua participação. Está super acolhido. O Neo Explica é um lugar para ampliar as vozes, né? Então, com certeza, as comunidades tradicionais, né? Os agricultores familiares, todas as pessoas que estão lá no chão, eles são público-alvo dessa conversa, para ouvir essas conversas e para fazer essas conversas. Muito acolhido e muito obrigada aí pela sugestão. E vamos lá, o Carlos, então, fazer as suas considerações finais para a gente encerrar aqui o nosso episódio. Bom, primeiro externar a minha felicidade, né, em saber que tem tantas pessoas pensando em nós, né? Então, assim, não estamos sozinhos, né? Essa conversa, ela teve uma grande visão sistêmica, né? E espero que a gente tenha conseguido trazer dessa visão sistêmica, desse conjunto de saberes, né, para uma visão de aplicação, né? Então, eu tive, dentro dessa minha jornada de gestor público, né, eu tive a oportunidade de coordenar aqui na região metropolitana de Campinas 23 municípios sob a ótica do desenvolvimento, né?
E essas situações de desigualdade, elas ficam muito claras, né? E quando tentamos aplicar soluções sistêmicas que às vezes resolvem muito pouco, né, os problemas de uma determinada região. E tendo conjunto de saberes, e são coisas muito mais simples que eles têm como expectativas nesse desenvolvimento, né? Até porque determinadas regiões não sofrerão, né, com problemas que outras regiões terão. Então, apesar da gente ter essa visão global, a especificidade ela é muito importante, né? Visão global e ação local. Né? Então, o conjunto de saberes pode ser aplicado, e a tecnologia eu acho que ajuda muito, ela pode filtrar qual é o conjunto de saberes que a gente tem que aplicar naquela região. Nesse sentido, eu vejo que, como gestor de inovação da Fundação Ilumina, que tem como missão gerar o diagnóstico precoce e fazer a promoção e prevenção da saúde com relação ao câncer, ela pode chegar a todas essas comunidades que a Neocert está inserida com o seu grupo, né? Primeiro, de forma a educar, né? Segundo, de forma a poder levar a telemedicina no sentido de diagnóstico, né? E até integrar ou suportar aqueles profissionais de saúde que estão nessa região e que precisam de suporte, né? Então, isso sendo bem específico, assim, tentando fechar com aplicações, né? E que essa conversa não seja apenas uma semântica, né? Mas que ela tragam isso que a Neocert propõe, que é de uma intervenção positiva no território, né? Então, eu fico muito feliz que poder participar, aprendendo muito. Obrigado, Este. Obrigado, Clarissa. Obrigado, Dani. E obrigado, Neocert, né? E tenho certeza que estamos saindo melhores do que quando chegamos, né? Então, muito obrigado, né? Fica aqui meu respeito a Dani, ao David por esse trabalho, né? E muito obrigado aos colegas, mais uma vez, o Este e Clarissa, pela aula, né? Pelo ensinamento. Eu aproveito para deixar o endereço onde as pessoas possam ver o trabalho da Fundação Ilumina, né? Que é o www.associaçãoilumina.org.br. Então, www.associaçãoilumina.org.br. Muito obrigado. Muito bom, gente. Eu também queria fazer as minhas considerações finais, né, bem rapidinho aqui. Na verdade, eu só quero lembrar uma coisa que o Este trouxe aqui em uma das falas. Foram muitas falas lindas, potentes e importantes, né? Mas eu quero trazer uma fala que eu achei muito legal do Este, que é: governos passam e sociedades ficam. Então, acho que a gente precisa, de fato, cada um de nós tem a sua responsabilidade e um papel enorme na construção de uma vida mais segura para nós e para as futuras gerações. Essas são as minhas palavras finais e eu gostaria de agradecer profundamente cada um de vocês, dedicar a vocês toda a minha admiração profissional e pessoal por cada um de vocês. E tenho certeza que a gente vai ter vários outros bate-papos aqui com outros temas, né? Então, eu queria chamar todos os nossos ouvintes, né, para continuar acompanhando os demais episódios da série sobre territórios emergentes para a sustentabilidade do canal Neo Explica, que vai ao ar todas as sextas-feiras, 11 horas da manhã. E aí eu quero mandar um grande abraço a todos e até o nosso próximo rolê no futuro.